Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que ótimos. Vamos falar de publicidade? Vem comigo! Oi de novo, eu sou a professora Julena Normando, essa aqui é a Cinderela Fofolete e esse canal trata dos assuntos sobre publicidade. Então se você gosta desse assunto, sei lá, você tá pensando em fazer publicidade ou você tá no começo do curso, curte, comenta, se inscreve, manda pro pessoal. Vocês sabem como funciona esse rolê de YouTube muito mais do que eu. Nossa proposta aqui no canal é tratar dos conceitos, tratar das áreas, falar de publicidade mesmo. Eu sou professora de publicidade há um tempão. A Cinderela Fofolete é jovenzinha, mas me ajuda nesse processo. E aí, estou cá eu no isolamento e percebo que o canal não tem nenhum vídeo que trate dos conceitos de publicidade e de propaganda. Então, esse vídeo de agora é para isso, tá? Vamos tentar entender esse rolê do que é publicidade, do que é propaganda. Olhou para a Cinderela Fofolete, ela tem uma função muito clara, que é lembrar vocês de que é para estudar. Nada que se basta, ainda mais hoje, que vai ser um vídeo que eu vou trazer um monte de teoria, ele não é suficiente. É para ler mesmo, é para pegar os livros, pegar os clássicos e entender a definição de publicidade e de propaganda, ok? Obrigada, de nada. Pois bem, publicidade e propaganda, já começa composto o nome, né? E isso gera muita confusão. Quando eu estudava, tinha ainda curso de propaganda e marketing, que ainda bugava mais a cabeça do pessoal. Primeira distinção, marketing é administração, é gestão. Publicidade é comunicação, tá? Então, a primeira coisa são áreas diferentes. Aí, depois que a gente tem que entender é que tanto publicidade como propaganda convergem em seu objetivo, tá? Convergem na sua finalidade, que é convencer, que é persuadir. Então, a gente vai estar aqui no canal e nessa área do conhecimento tratando de convencer pessoas por meio da comunicação. É por aí. E aí a gente vai aprender estratégias, aprender linguagens e tudo mais, de modo a levar a uma ação para essa pessoa que está recebendo essa comunicação. A grosso modo é isso. Tá, e por que acontece essa dificuldade, essa distinção entre os conceitos? Exatamente porque, dependendo de cada autor, ele traça uma trajetória histórica e adota um determinado conceito que lhe faz sentido, que ele goste, para explicar esses conceitos. E aí, dependendo, isso pode variar de autor para autor. Por isso que é muito importante, antes da gente começar, que vocês tenham claro que a gente vai ter que entender o que tal autor pensa, qual que é o conceito que ele adota. O que tal autor pensa, qual que é o conceito que ele adota. Isso é importante. Isso é muito importante para a compreensão e especialmente importante quando você estiver escrevendo o seu TCC na área de publicidade e propaganda. Porque aí você vai ter que explicar qual autor você adotou e qual é o conceito de publicidade para ele. Qual autor, qual o conceito de propaganda. Ficamos combinados assim. Só que tem autor que usa indistintamente publicidade ou propaganda para tratar da mesma coisa, sabe? Tem autor que diferencia. A grande parte deles, assim, só para dar uma explicada geral, nem é spoiler, mas só para dar uma explicada geral, vai tratar a propaganda com viés mais ideológico, com a questão das ideias, no âmbito realmente mais abstrato e tal. E a publicidade destinada à finalidade comercial, a objetivos específicos relacionados talvez à venda, à construção de marca e tal. Então, basicamente, a primeira distinção e a que mais realmente separa os dois conceitos é essa. Propaganda tem a ver com ideias, a publicidade tem a ver com produtos. Entendido isso, a gente vai avançar. Alguns autores explicam que a propaganda ela vem de propagare. E esse propagare começa lá há muito tempo, no século XVI, quando o Papa Clemente VI, ou VII, eu sempre me confundo, mas enfim, ele fundou a Congregação da Propaganda. E o objetivo dela era a evangelização, propagar a fé católica. E aí propagar, tarará, propaganda ficou nesse eixo de tradução. Então, como é religioso e tal, ficou esse cunho ideológico ligado à ideia de fé e tal, propaganda. Só que aí tem um outro grupo de autores que eles percebem o propagare ligado ao latim, né, propagare, que é derivado de pangere, ou sei lá como é que fala isso, e refere-se à prática do plantio. Então, significa como se a gente jogasse os grãos, esses grãos multiplicassem e tal. E aí, então, a ideia de disseminar, plantar sementinhas, divulgar ideias. Tem essa ideia também, tem essa abordagem teórica também.
Tá, quer ver um outro problema desses conceitos? Pode ter sido também a tradução. Por exemplo, tem um dicionário, é o Dicionário Técnico e Crítico da Comunicação Publicitária, que eu acho que todo mundo tem que ter esse livro. Eu já tive e já se perdeu na história, mas enfim. Essa indefinição, de acordo com esse dicionário, tem a ver com os termos que foram traduzidos. Então, de repente, se você pegou o propagare do latim ou se você pegou publicity e advertising do inglês, você mudou a percepção e a compreensão desse conceito. Advertising, publicity, publicidade, mais ligada a bens, produtos. Propagare, propaganda, ideias. No Brasil, aí a gente vai pegar a mesma história da publicidade. Uma corrente, primeiro, assim, dos autores, defende o uso da palavra propaganda, considerando essa acepção original do latim, que retoma lá a ideia da igreja, né? Quando se for para fazer referência à divulgação de ideias, de partidos políticos, de doutrinas religiosas, causas sociais, Covid-19, coronavírus, ou AIDS, ou outros, sei lá. A ideia é falar em propaganda. Agora, se você quer entregar uma solução para algum problema e essa solução passa pelo consumo de um produto, isso seria publicidade, isso teria a ver com a questão comercial. Então, bens, serviços, marcas, empresas. Diferente da ideia apenas, você objetiva uma ação específica destinada a uma determinada marca, a um determinado produto. Você está usando publicidade para isso. Outra possibilidade de confusão tem a ver com publicity, entendida como publicizar, tornar público, dar publicidade a. E aí, então, não seria tão ligado mais à ideia de bens materiais. O foco não seria a parte comercial, mas sim a informação. Tornar pública tal informação. Quase como o jornalismo, né? E isso é muito forte, né? Por isso a gente precisa deixar muito claro, assim, que tem esses tantos possibilidades de confusão sobre o conceito. É aquela história assim, ó, ninguém tá errado. Por isso é importante demarcar qual autor você tá usando. Bem, o que eu quero que fique claro para vocês? Propaganda, ideias, cunho ideológico. Publicidade, finalidade comercial, bens e serviços, um anunciante identificável, sabe? Quem está pagando essa conta? Quem é que assina esse material? Quem é o anunciante? Tá, então tende a ser, a maior chance é que isso seja publicidade. Propaganda, então, mais uma vez, é um modo de persuadir, difundir uma crença, uma doutrina, uma ideia, uma ideologia, ou um conjunto, né, de pensamentos, um princípio, uma religião, não visando necessariamente o lucro, tá bom? Não é essa a proposta. Então, não precisa necessariamente ser anunciado por uma marca. Não, e não precisa também ser pago. Isso também tem alguns autores que vão falar que propaganda não é paga, publicidade é paga. Então ela procura atingir um determinado público e fazê-lo pensar sobre algum problema social, alguma causa, pensando sobre atitudes, comportamentos e tal. Por exemplo, propaganda eleitoral, propaganda ideológica. A gente não fala publicidade eleitoral, percebe? A gente fala propaganda eleitoral, ou propaganda política, ou propaganda nazista. Então a gente vai falar de um conjunto de ideias. É nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Vamos avançar mais um pouquinho. A propaganda pode ser classificada quanto ao gênero. Daí eu preciso explicar um pouquinho esse negócio de gênero. Gênero em literatura, em televisão e aqui também tem a ver com um estilo. Como que uma categoria, sabe? Então, por exemplo, sabe filme? Acho que vai ficar mais fácil ensinar por filme. Terror, drama, romance, comédia... Acho que são esses, né? Então, eles são meio que categorias mesmo. E aí, quando a gente pega pra escolhe um documentário, ou escolhe uma comédia, ou escolhe um romance, a gente meio que sabe o que aquele gênero vai trazer pra gente. Isso é gênero. Então, existe algumas características semelhantes entre esses produtos, digamos assim, essas obras, que são classificadas dentro desse gênero. Tá, então propaganda também tem classificações. Então, a teoria da propaganda vai descrever algumas formas de classificá-la. Vamos lá? A gente pode falar em propaganda corporativa, e aí são sobre as corporações mesmo. De repente, divulga as políticas, os objetivos, as funções, as normas de uma empresa, constrói assim uma opinião favorável, sabe? Cria uma imagem de confiabilidade nessa corporação e vai usar muito relações públicas também nesse sentido. Propaganda eleitoral, aquela que a gente vai conquistar votos para um candidato a uma determinada vaga pública, de um processo eletivo. A governamental, que tem a ver com criar e reforçar a imagem de um determinado governo. A ideológica, que traz um conjunto de ideias a respeito de uma realidade, uma visão de mundo, uma leitura de mundo. A institucional, que vai tratar, junto com as relações públicas de novo, de uma imagem de marca,
de uma construção mesmo, de uma personalidade para essa empresa, para essa marca, para essa instituição. Não necessariamente a venda de um produto, mas a construção dessa marca institucional. A propaganda legal, que vem atender uma lei lá de 76, a Lei 6.404, que essa lei define que tem o objetivo de divulgar balanços, atos de convocação e editais de todas as empresas da sociedade anônima de capital aberto ou não, tá? Então é lei. Propaganda legal é aquela que atende determinada lei. Propaganda política, que aí você vai difundir ideias políticas, programas, filosofias políticas, filosofias partidárias. Propaganda religiosa, que tem o testemunho das pessoas, a moção de fé e tudo aquilo que as move nesse sentido. Propaganda sindical, que aí vai organizar as ideias dos sindicatos, e aí a gente nem sabe se vai ter mais movimento sindical daqui pra frente. Sei lá, fritações que eu tenho tido durante o período de isolamento. Se não me perder o negócio, não sou eu, volta. Propaganda social, que é voltada para as causas sociais, como de saúde. Então a gente está vendo muita movimentação, muita propaganda sobre Covid-19, coronavírus. Já teve uma fase sobre AIDS, e por aí vai. Então são questões voltadas realmente para o convívio social, muitas vezes voltadas à saúde pública, voltada a trânsito também, violência no trânsito, direção preventiva, defensiva, essas coisas assim. Camisinha, drogas, tudo isso entra nessa parte de propaganda social. Então, de maneira geral, é um conjunto de técnicas e atividades de informação, de persuasão, destinada a influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os sentimentos, as atitudes de um determinado target, de um determinado público-alvo, de um determinado receptor. Bem, aí tem a publicidade, que é um conceito que vai pertinho, assim, paralelo, mas não se mistura. A publicidade deriva do latim publicus, e aí ela significa o algo de tornar algo público, seja uma ideia, ou um fato, ou um produto, ou um serviço. Publicidade é basicamente a difusão de uma ideia para que, através de algum meio de... Tá em isolamento, gente, mas as motos e os carrões que passam na avenida aqui de casa, eles não param. Publicidade, basicamente, é a difusão de uma ideia que, por meio ou através de algum meio de comunicação, vai impactar as relações sociais, as relações de comunicação e levar você a uma ação de acordo com a intenção de um anunciante, que é quem está bancando esse material. Uma coisa importante, os livros de teoria da publicidade, eles foram escritos na era offline, tá? Os clássicos, digamos assim, foram da era offline, então eles não mencionam rede social, eles não mencionam YouTube, eles não mencionam isso que a gente vê hoje, porque simplesmente não existia, tá bom? Então, a publicidade busca influenciar alguém a agir conforme o interesse de algum anunciante, e isso pode se dar tanto na TV ou outras mídias offline, como nas mídias online também. É tudo mundo, ok? Se o livro não fala sobre isso, entenda, provavelmente é um livro da era offline. Ela pode ser definida, então, como promoção de ideias, de produtos, de serviços anunciadas por um anunciante identificado. Então, eu sei quem está assinando aquele material, é um anúncio da Skol, é um anúncio da Budweiser, é um anúncio da Boêmia. É claro que aquilo é um anúncio e é claro que existe alguém com algum interesse comercial naquela mensagem, tá bom? E aí, vocês lembram do modelo AIDA? Atenção, interesse, desejo, ação? É aí que a publicidade vai atuar. Chamar sua atenção, despertar seu interesse, estimular o desejo e pá, você querer agir em prol daquilo que o anunciante quer que você faça. Que seja comprar um outro produto, que seja, sei lá, o que ele quer que você faça. Para o Santana, aquele ator que eu falei ali agora no início, a publicidade visa também destacar aspectos que diferenciam as marcas entre si, sabe? Uma marca ser percebida diferente de outra, ela precisa investir em publicidade exatamente para construir essas ideias, esses conteúdos simbólicos que vão dar identidade às marcas, tá? Então, se vocês forem estudar, por exemplo, a origem da publicidade, provavelmente vocês vão chegar lá em Pompeia, lá na antiguidade e tal, lá, que vai falar que a publicidade começa ali. Tem um outro pessoal que vai falar que a publicidade é mais lá da época da Idade Média, com a prensa do Gutenberg, que a gente já falou disso, tem um vídeo sobre produção gráfica no canal, vou colocar o card aqui. E ela, se antes da prensa mecânica, ela era feita oralmente, então vendia-se escravos, produtos, gados, vegetais e tal, tem um registro também de um fragmento de papiro egípcio de 1000 anos antes de Cristo,
que é uma oferta de produtos, tá? E aí alguns autores consideram esse o primeiro anúncio. Bem, eu concordo mais com os anúncios que realmente colocam lá na Idade Média esse marco, por conta de a imprensa começar ali, e eu acredito que a publicidade, pelo menos no que a gente entende como publicidade, tenha muito mais a ver com a imprensa, com o jornalismo e tal, com alcançar as massas, do que de fato com algum registro mais antigo. Mas aí vai realmente de cada autor e do que você topa acreditar ou concordar. Então, lá juntinho com a imprensa, lá século XV, né? Lá nessa segunda metade do século XV começa a imprensa e tudo mais, e aí a gente começa a perceber os primeiros anúncios. E esses primeiros anúncios, eles eram primeiramente informativos, essa ideia da emoção, ela chega bem depois. E aí a história da publicidade, tem vários vídeos de história de publicidade no canal que vão mostrar essa trajetória, né? Mas a ideia é essa, que num primeiro momento era uma compra racional e os anúncios eram informativos. E começa a publicidade mais ou menos junto com a imprensa, a publicidade como a gente a entende hoje. Aí vocês lembram lá dos gêneros que eu falei, as categorias e tal? Na publicidade tem isso também. Então, esses podem ser considerados gêneros da publicidade, classificados: publicidade comparativa, publicidade cooperativa, publicidade industrial, publicidade de produtos, publicidade de promoção, publicidade de serviço, publicidade de varejo e por aí vai, tá? Então esses são, acho que o Pinho coloca dessa forma, outros autores podem acrescentar outras, lembrando que geralmente os autores de teoria de publicidade são da era offline e a gente está já no momento de on-off, então pode ser que vocês tenham ou acesso a outras publicações agora, na época que vocês estão vendo esse vídeo, que a gente não tinha quando, por exemplo, eu me formei. Bem, quanto aos conceitos, né, a gente tem que entender publicidade como, por exemplo, qualquer forma de oferta comercial e massificada. Então, a gente vai usar um veículo de massa, um emissor, vários receptores, tendo como patrocinador identificado, ou seja, um anunciante, e objetivando direta ou indiretamente a promoção de um produto, de um bem, de um serviço, ou a sua informação, mas via de regra com finalidade persuasiva. Mais uma definição que eu acho importante é a do Pinho, vou ler aqui. A publicidade é a disciplina do composto de promoção, cuja força provém de sua grande capacidade persuasiva e da sua efetiva contribuição aos esforços para mudar hábitos, recuperar uma economia, criar uma imagem, promover o consumo, vender produtos e informar o consumidor. E é basicamente tudo isso mesmo que a gente faz em publicidade, é assim que a gente entende a área. O Santana, lembra que eu falei de Santana agora? Então, para ele, a publicidade é uma técnica, tanto que o livro dele fala de técnica também. Publicidade, teoria, técnica e prática, é o nome do livro dele. E aí seria, então, uma comunicação de massa, uma técnica de comunicação de massa, percebam essa terminologia, porque ela é típica da era offline, paga com finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver atividade, provocar ações benéficas aos anunciantes, tá? Então a publicidade serve para realizar as tarefas de comunicação de massa com economia, velocidade, funcionalidade e maior impacto. A publicidade ela chega a mais gente quando ela era especificamente na comunicação de massa. Aí, naquela época, tinha muita dispersão, sabe? Todo mundo sentava na frente da televisão para assistir o Jornal Nacional. Então, às vezes, um anúncio que era para o pai da família também era percebido pelos outros membros da família. Isso com o online, com a ideia, né, mobile mesmo, a gente consegue não ter esse problema. A gente consegue falar de maneira diferente. Assistam um vídeo de público-alvo, vou pôr o card aqui também. Outra forma de definir a publicidade está lá naquele dicionário que eu mencionei, do Rabassa e do Barbosa, que conceita a publicidade como sendo qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços através de anúncios, geralmente pagos e veiculados sob responsabilidade de um anunciante identificado com objetivos e interesses comerciais. Percebe? Toda vez que alguém vai definir publicidade, eles vão falar de pago, interesse comercial e de anunciante identificável. É basicamente assim que a gente vai distinguir um ou outro, tá bom? Eu não sei se eu exagerei nos conceitos, se eu exagerei, desculpa aí. Eu descobri que meus alunos assistem os vídeos na velocidade 2, então eu nem me preocupo mais, porque se vocês estiverem achando chato, eu sei que vocês vão passando pra frente. Mas, por exemplo, na hora de fazer um TCC, é muito importante esmiuçar isso que foi falado aqui desse jeitinho, sabe? Para o fulano é tal coisa e aí reflete um pouquinho.
Não escrevam TCC que é uma coxa de retalho, não, por favor. Eu falo isso demais em metodologia. Bem, eu vou deixar aqui na descrição, aproveitando, se inscreve no canal, manda pro pessoal e tal. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou deixar algumas indicações de bibliografia, assim, porque pode ajudar vocês, tá? Especialmente o pessoal que tá no TCC. Eu sei que nesse momento de isolamento tem muito TCC travado, porque a gente tá um pouco, né, perdido em como agir. Eu espero que tenha ajudado, tenha esclarecido um pouquinho a ideia de propaganda relacionada à ideia, publicidade relacionada a produto, anunciante identificável, ser pago ou não. Fiquem bem, por favor. A gente se encontra semana que vem e comentem, sabe? Se vocês querem algum outro conceito e tal, tô aqui à disposição. Beijo grande pra vocês e até semana que vem.